Eu cheguei, podcast, o podcast do Garotinho que está entrando no ar, como sempre, segunda e sexta, às 5 da tarde, em nome de Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Reserva, pensou futebol, pensou reserva. E a Mil, o melhor plano do Brasil. O convidado de hoje foi volante do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, da Portuguesa, treinador de futebol e membro também da diretoria do Sindicato dos Atletas Profissionais e dos Treinadores aqui no Brasil. Zé Mário, prazer em recebê-lo aqui. Prazer todo meu chegar aqui, encontrar você, que é meu ídolo, você sabe disso. Um prazer muito grande poder participar desse podcast, falar coisas de futebol, coisas agradáveis. E esse ambiente é bem familiar para você, porque você tem seu podcast, o Vestiário Aberto, né? Tenho. A gente criou agora, tem uns 3 meses, e está dando muito certo justamente por isso. A nossa ideia é sempre falar bem do futebol brasileiro, bem das pessoas que vão lá. A gente não tem preocupação de estar fazendo confusão, é sempre alegria, só alegria. Não quer polêmica. Não queremos polêmica, é mais alegria mesmo. Eu anunciei você como membro do sindicato dos treinadores e tudo mais. O Alfredo Sampaio é presidente do sindicato e houve um episódio essa semana na CBF em que treinadores estavam homenageando o Ancelotti, a CBF homenageando treinadores, e o Oswaldo de Oliveira e o Leão, de repente, levantaram e foram oposição. Como é que foi a história? Assim, a gente pediu autorização à CBF, esse fórum está há bastante tempo para a gente colocar no ar, e a gente pediu para fazer no auditório da CBF. Até porque a gente precisa da CBF, a gente precisa entrar em acordo com a CBF. E ela hoje, com o Samir Chaldi, está mais aberta, muito, né? Eles receberam a gente de braços abertos, falaram o que vocês quiserem, deu todo o apoio para a gente. E quando a gente fez o fórum, a gente estava com essa preocupação de que a gente falasse coisas boas para que não fechasse as portas de novo. Porque, infelizmente, a CBF, ela é do futebol, mas ela não atende muitas pessoas que são do futebol, que são os treinadores, os jogadores. Só dirigente não administra o futebol, mas não bota para frente. Aliás, com relação à imprensa é a mesma coisa, porque no tempo da CBF na Rua da Alfândega tinha uma sala de imprensa. Eu me lembro disso. Não é? Me lembro disso. Hoje não existe isso na CBF. Então, a gente estava nesse aí. Aí, de repente, o Oswaldo entrou. Ele falou aquilo que veio do coração dele, aquilo do momento dele. Eu entendo ele, um cara super educado. Mas e autêntico, né? Então, ele falou coisas demais para aquele momento. Não são coisas erradas totalmente. Mas para aquele momento não era para se falar. Inadequado. Adequado. Mas, então, assim, a gente tem certeza que a CBF vai entender que isso é uma coisa isolada, né? Pode acontecer. Mas o Leão não teve a mesma postura? Não, o Leão, como todos nós, somos contra treinadores estrangeiros no Brasil, é óbvio. Mas só que a gente tem a ideia de que, do jeito que está a seleção, convocando jogadores de fora do Brasil há mais de 5 anos, são jogadores estrangeiros, não são brasileiros mais. Então, um treinador estrangeiro, um treinador europeu, eu acho que vai ser melhor para esses jogadores. Que estão eles não acompanhando mais, de perto. porque eles não vão jogar, eles não jogam mais futebol brasileiro, eles jogam futebol europeu depois de 5 anos. Então a gente tem esse entendimento. E o Ancelotti, na primeira reunião que a gente teve na CBF, para que a gente fizesse esse fórum, o Ancelotti quis participar da reunião. Entrou na reunião, sentou, e quando ele começou a falar, ele falou coisas que eu fico arrepiado, porque ele falou coisas que a gente fala do futebol brasileiro, de uma maneira assim de ex-jogador, que ele foi ex-jogador, que agradou. Eu estava na sala, eu falei, vocês vão me desculpar, mas eu vou levantar e vou abraçar o Ancelotti. E fui, abracei ele levantou junto comigo, nos abraçamos no meio da sala e falou assim, eu falei para ele assim, sou seu fã, o senhor ganhou um fã hoje por tudo que o senhor falou aí. E a partir de hoje eu volto a torcer pela seleção brasileira. Porque o que o senhor falou aí, se for feito mesmo, é o que a gente está precisando. E aí foi bacana pra caramba, ele gostou.
Aí ele falou que ia participar do fórum, a gente ia convidá-lo, mas antes ele já se antecipou participar do fórum. Então, ali era um momento que a gente não podia falar muita coisa, que mesmo que não fosse para ofender, de repente ofendesse. E aí atacou algumas pessoas da CBF. Então, foi um clima ruim. Mas o Oswaldo não é isso aí. Aconteceu. E a gente erra. Vai errar, a gente vai errar. Ele mesmo já falou que não foi bem assim, que ele queria falar outra coisa. O Leão também, ele falou... Tinha tomado um café com o Ancelotti, o Ancelotti fez um gol nele, ele falou. Aí, quando... depois, o Ancelotti era volante, né? Aí fez um gol no Leão. Aí eles ficaram conversando lá, tomando café. O Leão falou o seguinte, eu sou contra os treinadores tal, mas depois do café, eu mudei de opinião. Só que ele falou, mudou de opinião e cortou. Ele não falou, mudei de opinião e agora estou a favor do Ancelotti. Mas era o que ele queria falar. Agora, a posição da maioria dos treinadores é contra a presença de técnico estrangeiro na seleção ou nos clubes? Eu acredito que seja nos dois. Mas a maioria também ali já trabalhou no exterior. É isso que eu ia falar. Você trabalhou em quantos países? Lá fora? Arábia Saudita... Emirados Árabes e Catar, três lugares. Todo mundo ali trabalhou praticamente fora. O próprio Oswaldo no Japão. Né? Eu trabalhei no Japão também. Então, assim, a gente não é contra o treinador vir de fora. A gente é contra, por exemplo, se você for na Europa, eles exigem uma documentação que não estão exigindo aqui. Esse é o grande problema. Habilitação. Né? Então, assim, você chega lá, tem que ter a PRO mais 5 anos. Está vindo treinadores da Europa que não tem PRO nem tem 5 anos. E a CBF aceitou. Esse foi o grande problema. Não é o treinador em si. Tanto que você está lembrando que a defesa é da reciprocidade. Reciprocidade. Aquilo que se cobra isso lá, aí, a gente cobrar também aqui. Tem que se cobrar aqui. Né? Então, assim, não está havendo essa Alguns treinadores foram, por exemplo, para Portugal, não puderam sentar, assinar como técnico, assinaram como auxiliar técnico para poder sentar no banco, porque não tinham a documentação que eles achavam. E aqui está entrando, de qualquer maneira, a gente tem treinadores que vieram aqui pelo Brasil que não tinham a mínima condição de trabalhar aqui em relação a essa reciprocidade. E essa é a nossa grande briga. Não é por treinador vir aqui, principalmente o Ancelotti. Quem é que vai ser contra o Ancelotti? Um cara campeão, ex-atleta, né? Que a gente tem que respeitar. A gente respeita, principalmente o ex-atleta. Então, assim... O que o Ancelotti tem de diferente da maioria dos treinadores? Pelo papo, pelo que você conheceu, chegando junto na CBF. Porque, assim, primeiro de tudo, quando a gente chegou, ele pediu para participar da reunião. Se fosse o outro, ignorava. Não, ele participou, entrou, participou e falou as coisas que a gente estava esperando. Não, o futebol brasileiro... Falou, o jogador não pode vir aqui para a seleção fazer favor. A gente, opa, é o que eles estão fazendo. Vem aqui, acaba o jogo, perdeu, ganhou, beijinho, abraço, volta para lá. Não é assim. Não estão querendo ganhar, não estão querendo representar a seleção brasileira. E ele falou isso aí. Ele falou outra coisa, que o jogador tem que se esforçar na seleção e se esforçar no clube lá para representar o Brasil. Tudo que a gente está falando. Tudo que a gente espera que o jogador faça. Então, por isso eu levantei e abracei ele. É isso que a gente quer, justamente de um treinador que faça isso. E um treinador duro, você vê que ele... já não convocou o Neymar, porque o Neymar não está em forma. Todo mundo estava... Estavam convocando ele. O Neymar não tinha nem condição de entrar no campo. E ele já corta, não. Tem que ou se aprofunda no treinamento para poder ser... Não vai. Porque ele não ajuda. O Neymar, para mim, é o último dos melhores jogadores. Diferenciado. Né? É o último. Mas... com a vida dele fora do campo, ele não está ajudando mais. Infelizmente, não está ajudando mais. E a gente está precisando dele. Falta comprometimento, né? Comprometimento. Se ele tivesse comprometimento até a Copa, que falta pouquinho, de repente ele até recupera e pode ser convocado e vai ajudar. Então, assim, a gente gostou da maneira educada do Ancelotti, tudo. A gente chegou lá antes do fórum, ele chegou, abraçou todo mundo, conversou com todo mundo, assim,
ex-jogador, sabe ex-jogador? Você conhece bem. Se identifica, né? Se identifica com a gente. Foi muito bacana. E todo mundo estava de acordo com ele. Agora, Zé Mário, o que falta ao treinador brasileiro para voltar a ganhar espaço e respeito no resto do mundo? Assim, é difícil. Eu sou da entidade de treinadores, então eu tenho que ter muito cuidado para falar. Mas, assim, eu sou um pouco igual o Oswaldo. Eu não tenho... Quando eu tenho minhas ideias, eu coloco. Hoje, o treinador está com um problema muito grande, principalmente na base. O treinador está indo para a Academy, o curso é bom da Academy, ensina coisas boas. Na CBF. Na CBF. Mas só que ensina coisas teóricas gerais. Aí, na hora que o aluno sai dali, se forma, ele vai para o campo e não sabe o que fazer. Porque não fala... Quando começou a... Você quer dizer o ex-jogador ou aquele que não jogou? Qualquer um. Qualquer um. Porque aprende, nem tudo que a gente aprende, você, professor, sabe disso, a gente pode chegar e aplicar para qualquer um. Você, por exemplo, aconteceu comigo no Alain. A França tem o maior acervo de futebol, tinha pelo menos, do mundo. Eram 3 andares da Federação Francesa de livros. Eu, quando fui para o Alain, eu entrei lá, cheguei de manhã, só ia sair à noite, entrei lá, peguei tudo, fiz um monte, comprei livro, cheguei no Alain, comecei a aplicar, os caras olhavam para mim assim, e eu falando, ia para o jogo, ninguém fazia nada, eu falei, peraí, eu estou querendo ensinar raiz quadrada para quem não sabe 1 mais 1. Não tem base, né? Não tem base. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje é isso. A Academy está ensinando coisas que não é aplicado para menino de 12 anos. Ou que ensina, mas eles chegam lá, os professores, estão aplicando coisas que é para adulto. E menino de 12 a 14 anos... A Academy foi terceirizada. Foi no início, né? Agora parece que não. Agora bom, não. Agora... De repente poderia ser essa terceirização a razão dela. Foi com o pessoal aqui de perto... Esqueci o nome. Foi do pessoal de lá, que eram bons também. Mas só que, quando você faz a parte teórica e você não fala, bem, isso aqui é para aplicar para menino de 12 anos, isso aqui é para aplicar isso aqui é para adulto, eles não falavam isso. Eu, inclusive, falei isso lá numa época. Eu falei com um rapaz responsável. Vocês precisam falar o que é fazer. Eles pegavam uma planilha que eles faziam lá no curso, que o Guardiola dava para o Messi e para o Neymar, e aplicar para menino de 12 anos. Isso está errado. E segundo, outra coisa importante, quando você chega num clube ou num país, primeiro de tudo, eu aprendi isso nessa época do Alain, você tem que saber qual a característica do futebol do país. Qual a característica do time que você vai. Qual a característica dos jogadores que você tem na mão, para você poder escolher os trabalhos, os treinamentos, a tática. Adequar. Eu não posso falar assim, eu gosto do 4-4-2, mas eu tenho que ter os jogadores para jogar no 4-4-2. Eu com o Alain, com o Riad, depois na Arábia Saudita... O Alain é da Arábia Saudita? Não, é dos Emirados Árabes. Depois fui para a Arábia Saudita e peguei o Riad. O Riad era 6º colocado, melhor posição dele, ou brigava para não cair. Eu passei a jogar no 3-4-1-2. Fomos campeões da Copa do Herdeiro e vice-campeão nacional. Ninguém acreditava. Aí saí e fui para o Shabab. Quando eu saí e fui para o Shabab, o jornalista lá falou assim, pô, aqui você vai jogar no 3-4-1-2? Eu falei, não sei. Eu não conheço os jogadores, eu conheço de vendo. Agora, o dia a dia é diferente. O dia a dia eu preciso saber, pô, o que eles têm. Cheguei lá, não, vou jogar no 4-4-2, fomos campeões nacionais. Classificamos para a Ásia no 4-4-2. Então, assim, isso é que os treinadores que fazem um curso na Academy, eles têm que saber. Eles não podem só aprender, é bom pra caramba. Agora, como eu vou aplicar? Esse é que é o grande, que eu acho que é o grande problema que nós estamos sentindo aqui no Brasil, na base. Como a gente está trabalhando errado a base, dando já trabalho físico para menino de 12, 13 anos, isso não existe. Até 14, 15 anos, o futebol... Aprimorar a técnica, o que ele tem. A técnica é o futebol sul-americano. Eu falo brasileiro, mas é o sul-americano.
Então a gente não pode pegar. E outra coisa que está acontecendo no futebol brasileiro, os meninos com 14, 15 anos já estão indo embora. Aí o que acontece? Com 14, 15 anos não tem personalidade firme para, não, eu vou driblar sim. O cara fala, não pode driblar. 2 toques. É o que hoje se faz no Brasil. Ninguém dribla. Qual é o jogador driblador hoje no Brasil? É verdade. E qual é a nossa característica principal sul-americana? O drible, a finta. Antigamente a gente falava, o futebol arte não pode morrer, e não morria, ainda dizia que a gente era saudosista. Você falou ainda há pouco do Neymar. Neste domingo, o Flamengo enfrenta o Santos às 6h30 no Maracanã. E pelo que está relacionado, o Neymar vai jogar. E aí ele vai mostrar se está ou não em condições. No jogo passado ele fez gol no Flamengo no primeiro turno. Agora eu tenho um recado para você da Amil, o melhor plano do Brasil. Hoje eu tenho um recado para você, empresário. Sabia que um bom plano de saúde é o benefício que os funcionários mais valorizam e que esse é o maior custo para a sua empresa? Por isso, é importante pesquisar bem o plano de saúde que você vai contratar. A Amil tem 47 anos de história e quase 6 milhões de clientes, cuidando de mais de 300 mil empresas de um jeito que nenhuma seguradora consegue. Porque a Amil nasceu para cuidar e tem a maior e melhor rede de médicos, laboratórios e hospitais do país. E o mais importante, a Amil tem um modelo de gestão que garante o melhor controle do custo médico. E isso possibilita reajustes bem menores na hora da renovação do seu contrato. Então, meu amigo, aqui vai um desafio. Não contrate ou renove o plano da sua empresa sem consultar a Amil. Compare. Tenho certeza que você vai escolher a Amil, o melhor plano de saúde do Brasil. E tem filminho na telinha. O plano de saúde é o benefício que os funcionários mais valorizam e é o maior custo para o empresário. Por isso é importante pesquisar bem. A Amil tem o melhor controle do custo médico, possibilitando reajustes bem menores. E cuida de um jeito que nenhuma seguradora consegue. Não é à toa que mais de 300 mil empresas escolheram a Amil. Então aqui vai um desafio. Não contrate ou renove o seu plano sem consultar a Amil. Quem compara escolhe o melhor plano do Brasil. E você ainda não se inscreveu no canal? Vai lá, se inscreva, dê um like, compartilhe para geral, ative o sininho para saber as próximas atrações aqui do Cheguei Podcast. Zé Mário, no Gol 1000 do Pelé, eu estava atrás do gol, era repórter de campo e locutor da Rádio Globo, Valdir Amaral, transmitindo. Eu abri a jornada na cabine, de noite de festa, Vasco e Santos, desci, fui para o gramado. E aquele gol esquerdo eu estava ali atrás. No Gol 1000 do Romário, eu estava na cabine de São Januário, transmiti. Do milésimo do Pelé ao milésimo do Romário, tem um trechinho da história de vida profissional do garotinho para você, com a devida dedicatória. Putz, ao amigo Zé Mário com uma pequena prova da minha Olha só, grande tem umas fotos aí, não tem, Abner, do Zé Mário? Botar para o Zé Mário identificar. Isso é o Fluminense com Félix. Fraco time, né? Fraco. Cara, que timaço, rapaz. Isso é Toninho Baiano, o Rival do Bigode. Zé Roberto Padilha, Rivelino, Manfrini, Kleber e Gil Baiano. Zé Mário é o baixinho ali ao lado do Denilson. Entre o Silveira e o Denilson, não é o Silveira? Não, Marco Antônio. Marco Antônio. Marco Antônio. Edinho, cabeludo, Silveira. Edinho, Félix. Esse é o Vasco de 77, né? Roberto Dinamite já reinando. Leão é o goleiro. Não, esse é de 76, 78. Porque tem Paulinho Massariol. Já é outro. Quem era o treinador? Era o... Fantoni. Titio Fantoni. Eu não sei se nessa época era o Fantoni. Aí é Portuguesinha de esporte. A Portuguesa de esporte. Que time bom. Que clube bom. Né? Bom. Adoro esse clube. Daniel Gonzalez jogava muito, né? Quem? Daniel Gonzalez. Eu que trouxe ele pro Vasco. Como esse cara jogava, rapaz. Aqui não está o Enéas, não estava o Enéas ali. Aí Enéas, é o Flamengo do Galinho. Esse já é de 74. O Renato era o goleiro. Dadá Maravilha ali na... Dadá, O Moreira,
Fred, Tinho, Liminha, Aí Rodrigo o Zagallo era o treinador, né? Era. Desse aí de 74. Eu não sei se esse é 74. Não, era com o Zagallo ainda. Tem o Com o Rogério. Rogério, Rogério, eu, Dadá, Zico. Esse aqui eu não me lembro o nome dele. Era um ponto esquerda. Parece até com o Zé Roberto Padilha, mas não é. É um outro. Federação Carioca. Você começou no futebol de salão? Futebol de salão Aonde? no Magnatas. Do Magnatas fui para o Vila Isabel. Isso aí são 150... Não, isso aí é a carteira do Vila Isabel. Mas eu fiquei 150 jogos sem ser expulso. Eu tenho uma carteira dessas aí. Isso aí foi quando a gente foi lá em Brasília. O Rodrigo Maia era o Oswaldo tá aí Oswaldo presente. Aí Zé Mário fazendo palestra com o Parreiro e Tite. Isso aí já é de 77. Esse é 77 mesmo. Tite Fantoni. E o Marco Antônio que jogava, mas não jogou esse jogo, entrou o Luiz Augusto. Isso mesmo. Ainda o Vasco, campeão. Mas é uma história. Dessas passagens todas, qual foi o time que mais te marcou? Eu não gosto de falar o time, porque cada um me marcou de uma maneira diferente, num momento diferente. Por exemplo, o Flamengo, em 72, tinha um timaço. Né? Paulo César Caju, Rogério, um timaço. E eu saindo do Bom Sucesso, chegando no Flamengo. Então, assim, marcou muito a minha vida, 72. Pelo time, fui titular quase todos os jogos, eu entrei como titular. Depois teve o de 75. E depois teve o de 77 no Vasco. Então foram times que marcaram muito a minha vida. O Vasco eu acho que talvez tenha marcado, mas pelos anos que eu fiquei no Vasco. Foram meus 4 anos finais, mais tempo, praticamente, né? De carreira. Fiquei mais 2 na Portuguesa e parei. E assim, foi onde eu comecei com o negócio do sindicato, comecei a me envolver muito com os jogadores. A causa. Né? Quando eu criei o sindicato no Rio de Janeiro e tudo assim, me marcou mais. O presidente Agatino, juntamente com o Dr. Horta, me deram muito apoio para a criação do sindicato. Eles foram muito importantes para a gente. Você falou que começou no futebol de salão, no Magnatas. Não está faltando hoje no futebol exatamente aquela habilidade que o salão exigia do jogador? Assim, porque você no campo, no profissional, você nunca foi um jogador assim de habilidade. Você era um cara aplicado, disciplinado, o volante mais aplicado para tomar bola, roubar bola. Mas o futebol de salão não aumenta essa habilidade? Aumenta a habilidade. O futebol de salão me deu coisas importantes. Primeiro, se você não souber passar, você não joga futebol de salão. Porque pequenininho, perdeu a bola, toma gol. Se você não tiver inteligência de saber o posicionamento bom, você não joga. Eu trouxe isso do futebol de salão. Depois, se você não tiver tá sempre participando, a participação do jogo, você não joga. O campo todo. O campo todo. Então, assim, eu trouxe isso tudo do futebol de salão. Aí cheguei no campo, eu senti o tamanho do campo. Tanto que eu cheguei no Fluminense com o Pinheiro, lá em 65, na Infanto Juvenil chamava. Ele falou, qual a sua posição? Eu falei, não sei. Eu jogo de ala no futebol de salão, de back parado, ala esquerda, direita. Ele, vou te botar de ponta direita. Eu treinei de ponta direita, de centroavante e de ponta esquerda. Como me atrapalhava muito a vida no colégio, eu estava no São Bento e eu perdia 2 aulas por dia, chegou no final do ano, eu falei, não quero mais. E parei de jogar e voltei, e continuei no futebol de salão, não parei o futebol de salão. Mas aí você já não estava no Magnatas mais. Já estava no Vila Isabel. Que tinha uma tradição de grandes times de futebol de salão. Aí já estava no Vila Isabel. Você pegou o Adilson, o Aécio? Eu não peguei eles. Quer dizer, eu fui para o Vila Isabel por causa deles. Eu jogava o juvenil. Dos maiores, o Celcinho. O Serginho. Eu jogava futebol de salão no Magnatas, era preliminar do primeiro time. Quando acabava meu jogo, eu e meu pai saíamos e iam onde o Vila estivesse, para ver o primeiro time, que era Serginho, Adilson, Aécio, Celso, aquele timaço, Giso. Então a gente ia para lá. Aí eu me transferi para o Vila Isabel por causa deles. E eu já levei até o Serginho no meu podcast, né, que é o Pelé do futebol de salão, é o Pelé no campo e ele no salão. Levei, foi muito legal. Mas assim, aí quando eu voltei para o futebol de campo, eu falei assim, férias de julho, eu vou
lá passar as férias de julho no Bom Sucesso. E passei a treinar no Bom Sucesso. Quando acabou, que eu ia me despedir, o treinador era o seu Alfredo Barão, falou assim: Mário, você não quer se inscrever pelo Bom Sucesso? Pô, a gente gostou de você. Você, pô, mas se eu fosse jogar futebol de campo, eu ficava no Fluminense. Porque eu perco duas aulas por dia se eu continuar aqui. Então eu preferia ficar no Fluminense. Aí ele falou assim: não, mas você estuda sábado? Não, sábado não tem aula. Então, você treina sábado e joga domingo. Eu passei quase um ano treinando só sábado e jogava domingo. E dava conta? E dava conta. Aí até que aí vai, né? Aí vai entrando no sangue, Eu fui me esquivando da escola. Aí na segunda... Eu já Você completou lá no São Bento? No São Bento. Completou o ensino médio? Não, aí no ensino médio não, que era científico na época, né? É. Aí no segundo ano científico eu parei. Saí porque eu não dava mais para acompanhar o São Bento, É né? difícil. Aí eu parei. Aí fiquei uns 6 meses sem estudar, já no Vila e já no Fluminense. Aí falei assim: uma coisa, eu quero fazer faculdade. Então vou fazer contabilidade. Aí entrei num curso de contabilidade, me formei e fiz a prova para a faculdade Castelo Branco de Educação Física, me formei em Educação Física e continuo estudando para sempre. Mas quando você estava no São Bento, teu pensamento e da família para você se formar em quê? Seguir que carreira? Engenheiro eletrônico. É mesmo? Por isso que eu abandonei o futebol, saí do Fluminense. Porque não dava para ser engenheiro eletrônico sem estudar no São Bento, né, naquela época. E era um nível muito elevado, ainda é até hoje. Muito elevado. E assim, eu perdia 2 aulas por dia. Passei de ano no São Bento, perdendo 2 aulas por dia. Fui campeão pelo Vila Isabel. Fui vice-campeão carioca pelo Fluminense. Passei de ano. Eu falei: sabe uma coisa? Ano que vem eu não vou conseguir isso não. Eu tenho que escolher. Aí meu pai mandou eu escolher. No último dia de treinamento do Fluminense 65, em dezembro, meu pai falou assim: agora você vai escolher. Aí eu entrei, treinei, saí do Fluminense, ele estava lá fora me esperando, eu entrei no carro e falei: e aí, decidi? Eu falei: decidi, já falei com o Pinheiro que eu não venho mais. Pum, tomei um tapão, porque ele queria que eu escolhesse o campo. Porque meu pai era assim: você pode escolher, mas o que ele quer, não era o que eu queria, não. Era pai daquela época, né? Aí eu peguei, apanhei, mas falei: não vou voltar, quero estudar, e voltei para o São Bento. Aí me matriculei de novo no São Bento, que era caro, não podia perder ano, porque senão você não renovava a matrícula. São Bento repetiu, não renova a matrícula. Porque é tanta gente querendo entrar que eles não fazem questão. Eu estudava ali perto, no Pedro II, da Marechal Floriano. E quantas brigas a gente teve junto? A gente passava ali na frente, saía briga, né? Saía briga. Zé Mário, treinador de futebol, ex-jogador, ex-volante, é o convidado de hoje do Cheguei Podcast. Agora tem um recado importante para você da reserva. Pensou reserva, pensou futebol. Pensou futebol, pensou reserva. Desde 2004, a Reserva vem transformando a moda masculina no Brasil. Única marca brasileira na lista das mais inovadoras do mundo, segundo a Fast Company. A Reserva combina estilo, tecnologia e impacto positivo com certificações que comprovam esse compromisso. Hoje também está em campo, vestindo com orgulho 10 grandes times do futebol brasileiro. Com mais de 180 lojas e presença em todo o país, é só acessar e entrar usereserva.com. Visite e veja de perto o que está movimentando a moda masculina. Reserva. Pensou futebol, pensou reserva. O Cheguei Podcast é apresentado aqui no Le Monde, no AGR Podcast Studios, que fica na Avenida das Américas, 3500. Você chega de carro, entrega para os homens de preto, o Augusto, o Rômulo, o Medeiros, o Leandro, e lá em cima a Iracema Pereira monitorando tudo no Prime Park. Aí você, com toda a segurança, pega o elevador, vem aqui no quarto andar, você encontra o AGR, o Podcast Studio. Aí você vai encontrar a melhor luz, a melhor imagem, a melhor equipe, com o Abner, com o Luiz, com o Ariel, com o nosso DVD fazendo os cortes e com o Marquinho coordenando tudo e o Beto Guimarães
garantindo que você pode trazer a sua empresa para cá e vai fazer o melhor podcast do mundo. Gostou da estrutura, Zé Mário? Poxa, muito bom, muito legal. É. Gostei mesmo. Chegou a imagem, a luz, tudo de primeira. Zé Mário que já está familiarizado com o estúdio. Zé, se o Brasil tiver de voltar a ter um treinador brasileiro na seleção, qual é o perfil que você diria é o ideal para hoje? Eu gosto muito do Vanderlei Luxemburgo. Eu não abro mão do Vanderlei Luxemburgo pela maneira que ele é. Ele é aquilo que a gente precisa, duro com os atletas, cobra dos atletas, não aceita. Ele chegou a ser teu treinador, não? Não, ele foi jogador comigo no Flamengo, né? Mas eu acho que assim, mas eu acompanhei muito ele. Muitos jogadores falam isso, que o Lucha, no vestiário, é dos que fazem melhor leitura do jogo. Sem dúvida, sem dúvida. Estou falando com sinceridade. Há muito tempo que eu falo isso. Hoje a gente tem treinadores que, pelo menos na minha ideia, pelo que eu vejo, não tem a força com o jogador como a gente tinha. Né? No nosso tempo, você vai falar com o Strick, você já viu o jogador brigar com o Strick? Com o Paulo Amaral? Ou com o Filipão mesmo? Não, os caras respeitavam. Hoje a gente vê o treinador falar na beira do campo, o cara faz gesto pro cara e o cara não faz nada. Eu também sou um pouco assim, meio brigão. Mas teve um episódio desse do Neymar no Santos, quando Dorival Júnior era treinador, e o Dorival enquadrou ele. O Dorival, E a mamãe do Neymar exigiu dele pedir desculpas ao técnico no dia seguinte. Eu me lembro disso. Mas isso não é normal, né? Aconteceu com o Neymar. Isso aí, a mãe... Mas normalmente, eu tenho visto aí vários jogos que o treinador fala, o cara olha assim, vira as costas e sai andando. Há pouco tempo, o Vini Júnior com o Xabi Alonso, lá no... E o Xabi parece que tirou ele. Tirou ele. Saiu reclamando, gesticulando. Sair, eu era ruim, eu não gostava de sair. Eu não me importava de ficar no banco, mas não gostava de sair durante o jogo. Mas respeitava o treinador. Isso aí é respeito. Né? Zé Carlos, eu aprendi uma coisa no São Bento que eu levo até hoje na minha vida. Respeito não tem eu vou lembrar do nome. Assim, eu saí da quinta série e fui para o primeiro ano ginasial, que é o primeiro do ensino médio hoje, e mudava de prédio. Então tinha aquele negócio, ano que vem os garotos lá são maiores, batem na gente, e não sei, os professores são mais duros. Eu entrei numa sala de aula, na aula de português, professor Moacir, só lembro o primeiro nome dele, e ele fez uma pergunta para mim, e eu falei, não sei, não respondi. Ele pegou, olhou para mim e falou assim, seu obtuso. O que é obtuso? Um menino... Podia a galera pegar como teu apelido a partir daquele momento. Não, é obtuso. Aí a galera, os garotos, veio, começaram a me zoar. Eu olhei para ele, seu obtuso é sua mãe. O professor. Aí ele, reitoria. Chamou o inspetor, me levou para a reitoria. Eu cheguei lá, Dom Lourenço era o reitor, era o federal, o inspetor federal do colégio, que lá no São Bento o inspetor federal é o próprio reitor, não tem inspetor federal, é o próprio reitor, e era muito duro. Eu cheguei lá tremendo, porque todo mundo falava desse reitor que era duro. Ele chegou lá, pegou minha ficha e falou assim, você não tem nada anotado na caderneta, na sua ficha, o que houve? Eu contei para ele. Ele falou, mas o professor te chamou de obtuso, né? Foi em todo mundo? Eu falei, chamou. Ele falou, você aprenda um negócio. Você tem que respeitar o professor e o professor tem que respeitar você. Hierarquia, respeito não tem hierarquia. Você vai ter que respeitar o mendigo é você, não sei o quê. Chamou um inspetor e suspendeu o professor. Eu aprendi naquele momento ali respeito. Então, até hoje, eu não aceito desrespeito. Eu saí do Bom Sucesso, obrigado, por falta de respeito. Me desrespeitou, eu fui embora. Saí do Flamengo por falta de respeito. O presidente falou que eu estava mentindo. Falei, você que é um mentiroso, não deveria ser presidente do Flamengo. E aqui eu não jogo mais. Fui embora. Saí do Fluminense, não foi falta de respeito, mas me desrespeitou como jogador. E saí
do Vasco também por falta de respeito. O único clube que eu não briguei foi a Portuguesa. Fui no São José 5 meses e briguei com o presidente, vim embora. Só não briguei na Portuguesa, porque foi o único clube que me respeitou do princípio ao fim. Eu tenho até meu nome gravado em ata de diretoria, me elogiando por tudo que eu fiz para a Portuguesa, como eu fiz para o Vasco, fiz para o Flamengo, Fluminense. Eu nunca deixei de treinar por qualquer coisa, sempre me dediquei bastante. Você chegou a pegar o Denner na Portuguesa? Não, quando eu cheguei ele já tinha saído. Não peguei. Peguei o Enéas. Enéas jogava pra caramba. Excepcional. É pena que não gostava de treinar, por isso ele não subiu. Mas era um jogador fora de série. O que te motivou a aceitar desafios como esse da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Japão? O que te proporcionou esse desafio? A primeira vez que eu fui treinador, eu parei em outubro de 81, eu fiz uma operação de hérnia de disco e não queria mais continuar a jogar futebol, apesar do médico falar, você tem condições? Eu falei, não, eu não quero mais, abandonei o futebol. Abandonei o futebol na Portuguesa. Quando eu chego no Rio, a Portuguesa do Rio estava com o doutor Otávio Martins como vice-presidente do clube. Foi do Vasco, né? Que era do Vasco. E estava o sogro do Guina como diretor de futebol. E me chamaram para ajudar lá. Então eu ajudei 2 meses e parei. Falei, não quero mais não, porque eu morava no Maracanã até chegar na ilha. E não era um dinheiro que eu pegava o dinheiro que eles me davam, eu distribuía, porque os caras não tinham dinheiro nem para condução. O pouco dinheiro que ele me dava, eu distribuía lá. Falei, não, está me dando prejuízo, não quero mais. Quando eu saio naquela porta ali da Portuguesa, que tem aquela praça, está ali o Jair, aquele treinadorzinho de goleiro, que jogou no Vasco como goleiro e tudo, e o Heron Beresford, que era o supervisor do Botafogo. Aí ele falou, vamos almoçar? Eu falei, vamos. Aí fomos almoçar ali num restaurante. Aí ele falou assim, eu vim aqui convidar você para ser treinador do Botafogo. Eu falei, que legal, qual é a categoria? Ele, primeiro time. Eu falei, hã? Por quê? Eu falei, mas por quê? Primeiro time, eu parei de jogar ontem. Você não tinha sido treinador até então? Só na Portuguesinha ali para ajudar os caras. Aí não, mas a gente quer por isso. Aí eu acertei com a Portuguesa, levei o Lanceta, né? Falei, o Lanceta tem que ir comigo e tal. E aí começou, eu a sentir a dificuldade de ser treinador do Brasil. Aí começou os problemas do Botafogo, que eu resolvi muitos problemas que o Botafogo tinha, graças a Deus eu consegui resolver. Passei lá 1 ano e pouco, quando todos os treinadores estavam ficando 2 meses, 1 mês e pouco no Botafogo, eu fiquei 1 ano no Botafogo. Aí saí dali, quando eu fui para outros clubes, eu comecei a ver os agentes. Vinha, você quer ir para o clube tal? Eu arranjo. Aí eu falei, tá bom, quanto você quer? Não, eu não quero, tem que empregar esse jogador. Eu falei, não, eu não quero. Quanto você quer? É porque o empresário vinha e indicava, você tinha que levar o pacote dele. Eu falei, não vou fazer isso, pô. Eu não sei o que eu tenho lá, eu não vou levar jogador que depois eu não vou usar. Não... Ô, Zé Mário, você tocou num assunto que tem muito coleguinha nosso na imprensa que garante que a convocação da seleção brasileira ao longo dos anos tem sempre interferência desses agentes, desses empresários. Como é que você analisa isso? Não, mas a notícia é essa mesmo. O que a gente sabe, isso aí acontece mesmo, né? Pode até acontecer, você ter um amigo que é agente, ele pega, fulano de tal. Mas eu acho que a convicção do treinador é que tem que valer. Por mim, e isso aconteceu comigo. Quando eles começaram a fazer isso, não vou. Aí apareceu a Arábia Saudita, o Lanceta estava no Al-Ain e me levou para o Al-Ain dos Emirados Árabes. E aí lá eu aprendi que eu não precisava de agente. Então, e lá não precisava. E eu passei de clube para clube, saí de país em país sem precisar de agente. Só acertando com o príncipe. Direto com o príncipe, direto com as pessoas. Então, porque o agente, o que o agente me incomoda até hoje, muitas vezes eles me prejudicaram, muitos clubes eles me prejudicaram, porque já estava quase acertado e eles entraram e me prejudicaram, porque eu não aceitava essa troca de favor. Tudo bom, você quer, tá? Qual é o teu preço?
eu quero 20% do seu contrato, 15%, 50%, eu vou falar sim ou não. Agora, eu ter que empregar jogadores deles, eu não vou aceitar isso nunca. Como é, se ele vem para mim, mas tem um jogador tal, como eu faço às vezes eu ligo para o treinador, tem um jogador tal assim que eu vi, assim, não é de empresário, Olha, não ganha nada. os primeiros passos do Zagallo e do Parreira no mundo árabe, se eu não me engano, foi Elias Akur, que era um empresário, um cara sério, que tinha prestígio no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu cheguei a presenciar. Então, ele cobrava uma taxa. É diferente. Quanto é? É o preço. E se ele está te arranjando um negócio, ele tem direito. Agora, empregar jogador que eu nem conheço, vai servir, se não vai servir, vai prejudicar o clube, vai prejudicar o meu trabalho, porque no final prejudica o meu trabalho. Resultado. Então, a gente vê esse resultado. E na seleção, muitos dizem que acontece isso. Eu espero que não aconteça, porque não é legal, não é uma coisa certa. Então, por isso eu fui trabalhar no mundo árabe. Porque lá eu tive liberdade, mudava de clube para clube, de país para país, e nunca tive problema com empresário nesse sentido, de ter que empregar o jogador. Zé Mário, titular do podcast Vestiário Aberto, ex-jogador, treinador e um cara que sabe tudo de futebol, é o convidado de hoje aqui do Cheguei Podcast. Agora eu tenho um recado da Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Voltei! Chegou a hora da dica do garotinho. Eu vou falar com você que joga na linha de frente. Policiais, bombeiros, caminhoneiros, pilotos de avião. Isso só para citar algumas dessas profissões que enfrentam risco todo dia e merecem uma defesa de primeira, é ou não é? Com Capemisa Viva, seu seguro para o que a vida tem de melhor, você tem coberturas personalizáveis para moldar do seu jeito com toda a flexibilidade e agilidade. Tem, por exemplo, a diária por incapacidade temporária para garantir renda mesmo quando precisa sair do campo. 100% de indenização em caso de câncer e cobertura para invalidez. É a proteção financeira feita para cuidar de quem trabalha cuidando dos outros. Pensou no seguro de vida? Então capricha, garotinho. Fale com o seu corretor ou acesse www.capemisa.com.br. Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Zé Mário, o que mudou no teu olhar sobre o futebol quando você deixou de ser jogador e passou a ser treinador? É uma vida totalmente diferente, né? Porque quando você é jogador, você entra no campo, você treina, você vai embora para casa, você não pensa em mais nada. Compromisso nenhum. Acabou o compromisso. Só entrega ali naquela hora. Apesar que eu era um jogador meio diferenciado, eu era chato pra caramba, eu cobrava os jogadores dentro do campo. O Zagallo, antes dele morrer, um mês antes a gente teve com ele. Quando estava eu, Parreira, várias pessoas, Alfredo, estava... várias pessoas. Aí ele olhou para mim assim e falou: esse foi o jogador mais tático que eu tive na minha vida, que eu trabalhei na minha vida. Porque eu era chato dentro do campo. O treinador falava, eu ia para dentro do campo e falava: o treinador disse fazer, você não está fazendo. Eu cobrava dele. Então, assim, mas aí, então, quando eu cheguei com o treinador, eu passei a ver que aquilo era necessário, que o jogador tinha que ser cobrado, tinha que ser... Mas você falou no Zagallo que dialogava com jogadores e permitia, inclusive, que eles contestassem no intervalo. Olha, isso aqui não está dando certo. Agora, há treinadores que não aceitam isso. Não, mas isso é importante, porque o jogador... Quando você está dentro do campo, as coisas que acontecem dentro do campo, pouca gente sabe. O momento, o futebol é momento. Você pode idealizar tudo durante o treinamento. Na hora que apita o jogo, é diferente. Eu não sei o que o adversário vai fazer, eu não sei se o adversário vai driblar, vai correr, vai lançar a bola. É tudo momento. Por mais que você tenha visto o adversário em outros jogos, naquele jogo é diferente, porque as coisas acontecem diferente. A dinâmica é outra. Tinha uma estatística que dizia: em cada segundo acontece 1.500 jogadas diferentes, em cada metro quadrado do campo. Olha só que troço. Então, assim, você não pode prever. Então, você tem que escutar o que o jogador está sentindo dentro do campo. É claro que você não pode escutar
todo mundo. Porque tem jogador que vem falar para você as coisas que interessam para ele. Mas tem jogadores que são líderes que chegam para você e falam, tá acontecendo isso com ele, o cara não está correndo, o cara não está fazendo isso, o cara precisa chegar em cima dele. Então, é muito importante você escutar os jogadores no intervalo do jogo. Claro que tem o tempo. Eu já tive problema com um jogador que, quando acabou o primeiro tempo, sentou, ele não queria deixar eu falar. Aí eu falei, mas quem tem que falar agora sou eu, tem só 5 minutos, porque o treinador no intervalo tem 5 minutos. Acaba o primeiro tempo, são 15 minutos de intervalo. Até o jogador chegar no vestiário, se lavar, até ele sentar ali, sobra 5 minutos para ele falar e 5 minutos para voltar para o campo, para não entrar atrasado e não ser punido o clube. Aí chegou o jogador, começou a falar, eu falei, peraí, agora falo eu, esses 5 minutos não pode se falar. Não, mas eu sempre falei, vou falar, então muda de roupa e vai embora. Troquei, pode sair. E o jogador de nome, centroavante de nome, falei, pode Qual sair. foi o jogador mais marcante que você comandou? Aquele cara que marcou a tua passagem como treinador? Mas tem muitos. Assim, eu levei o Abel pro Abel Braga pro Botafogo, ele foi muito. Esse era um jogador de entrega, né? Pô, correspondeu no próprio aí no mundo árabe, que eu tirei jogadores de um lado para o outro, levei jogador daqui do Brasil. O meu genro, não era meu genro, aí conheceu minha filha lá no mundo árabe e acabaram casando, estão casados até hoje. Mas ele foi de uma importância muito grande, chegou como atacante, fez gol, nos primeiros 6 jogos ele fez 5, 6 gols, e a gente marcou lá o jogador brasileiro, tanto que depois disso aí, vários jogadores brasileiros a gente conseguiu levar lá com mais facilidade. Sempre tinha alguém falando contra, mas a gente conseguiu. Então, assim... Agora, em termos de disciplina, aquele que mais te marcou? Putz, uma disciplina... Zé... É um problema assim, jogador indisciplinado não jogava comigo. Quando ele chegava, falou assim, a regra é essa. Ponto. Você então, foi um jogador aplicado. Qual foi o jogador mais aplicado que você comandou? Que eu comandei? Aplicado. Você foi muito aplicado. Alemão. Volante do Botafogo. Muito aplicado, muito consciente. O Alemão teve passagem no Napoli com o Maradona. E o Maradona reconhecia ele como grande jogador. Depois eu lancei no Internacional de Porto Alegre. Esqueci o nome dele. Foi para o Barcelona. Tinha 17 anos quando eu lancei ele no Internacional de Porto Alegre. Os jogadores comigo, eles sabiam como é que eu agia. E é uma coisa assim que eu sempre procurei fazer, que eu aprendi quando jogador. Se tiver regra, é para cumprir. É outra coisa que eu aprendi. A regra, aprendi no Japão. Quando eu cheguei no Japão para dirigir o Kashima, tinha que voltar com 15 minutos antes. E às vezes não dava tempo. O juiz dava 10 minutos ou 5 minutos de acréscimo. Não dá, porque o jogo começou às 4, o segundo tempo tinha que começar às 5. Não importava quantos minutos o treinador estava. E eu falei, não vai voltar não, eu vou falar. Na terceira vez que eu fiz isso, aí no dia seguinte eu cheguei e tinha uns 10 japoneses, reunião com 10 japoneses, mais o intérprete e eu, o presidente. Aí eu cheguei lá, eu falei, não, mas eu tenho que falar. Ele falou assim, Zé Mário, você tem 15 minutos pela regra. Falei, não, a regra é 15 minutos depois que acaba o primeiro tempo. Não. Aí pegou a regra em japonês, inglês e português. Aí botaram na mesa. E é um povo disciplinado pra caramba, né? Aí botou assim, olhou, eu escrevi, tem razão. Então, aí o presidente falou assim, Zé Mário, regra é regra. Ou cumpre ou muda a regra. Se não mudar a regra, cumpra. E levantaram os 10, eu fiquei sozinho com o intérprete na mesa, eles foram embora. Dali em diante, cumpri regra. Então, aí que eu ainda aprimorei a minha maneira de ser treinador. Chegava no clube, regra. Eu traço regra. Até hoje, o CT, hoje lá do Saférj, quem fez as regras todinha do CT sou eu. O que pode fazer, o que não pode. O clube, quando entra no CT para treinar, ele recebe a regra. O que pode fazer no hotel, o que não pode fazer no campo, que não pode, eu tenho tudo, eu que fiz.
Peguei lá, é claro que a diretoria aprovou. Eu fiz, mas a diretoria aprovou e está lá. Então, assim, eu, jogador, eu mostro a regra. Ó, você vai chegar aqui, vai fazer isso, isso e isso. Se não fizer, tá fora. Agora, em qual país você se sentiu mais reconhecido, mais valorizado como treinador? No Al-Wasl dos Emirados Árabes. Emirados Eu passei Árabes. 2 anos lá, foi muito bom. A diretoria toda. E depois eu quis voltar e eu não consegui, porque para renovar o contrato eu não quis. Aí, sabe o que aconteceu? Como o presidente da época não conseguiu fazer com que eu ficasse, o Sheik foi e tirou ele de presidente. Aí, quando eu quis voltar, era ele de novo. Ele falou, não, naquela vez você não quis ficar e eu perdi minha posição de presidente. Agora você não vai voltar. Não deixou eu voltar, mas o Al-Wasl foi um clube assim, muito bom, que eu tive também no Catar. Eu tive no Arabi 2 vezes, foi maravilhosamente bem. Todo clube que eu passei no mundo árabe, eu ganhei alguma coisa. Quando eu não ganhei, é porque eu peguei o time em última colocação e tirei do rebaixamento. Então, sempre tive isso bastante no mundo árabe e a maioria dos clubes me trataram muito bem. Zé Mário, hoje aqui no Cheguei Podcast. Agora o recado é do Super Saudável Shopping. Entrou um QR Code. Né? Tudo agora é QR Code, né? Até cardápio de restaurante. Eu prefiro o cardápio impresso, mas alguns QR Codes são muito úteis para descobrir vantagens e promoções ótimas. Podem até mudar a nossa vida. É o caso desse QR Code. O code do Super Saudável Shop, que está na tela. Nele você encontra o melhor preço de produtos de qualidade para a saúde e bem-estar de modo geral. Para você que tem diabetes ou tem alguém na família que tem diabetes, o Super Saudável Shop é especialista no assunto e traz desde as tiras de glicose tradicionais até a tecnologia do Smart, com monitoramento contínuo via Bluetooth, 24 horas por dia, deixando você sempre seguro, seja a sua diabetes tipo 1 ou tipo 2. Enquanto você assiste o filme do Smart Mad Levison, eu recomendo que você aponte seu celular para o QR Code, entre no site e cuide da sua saúde. A diabetes é uma briga. É luta com docinho, pão francês, contra aquela dose a mais na sexta-feira, luta contra a glicemia sobe quando despenca. É luta de dia, de noite, de madrugada. Até minha filha de 2 anos já entrou na luta. E sabe como resolve essa luta? É aqui, ó. No braço. Monitore sua glicemia 24 horas automaticamente com a tecnologia Smart. Seja Smart. Zé Mário é o convidado de hoje do Cheguei Podcast. Você jogou em vários clubes. Agora eu queria saber, você ficou mais tempo com a camisa do Vasco do que com o Flamengo, Fluminense, com a Portuguesa. Qual foi o time que mais te marcou, que mais te identificou? Foi o Vasco? O Vasco. Eu não sei se porque eu era mais maduro, né? O Flamengo era novinho, o Fluminense tinha aquele elenco muito grande. O Fluminense tinha 16, 17 jogadores que o treinador chega na hora do jogo, joga a camisa, quem pegasse entrava. Você vê, o Assis era o capitão do time. Agora, o Silveira jogava de zagueiro, jogava de lateral direito, jogava de volante. O Edinho jogava de zagueiro, jogava de lateral esquerdo, de volante. Aí o Pintinho jogava de volante, de meia. Era muitos jogadores com muitas posições. Então, jogava em muitas posições. E tinha 17, 18 jogadores. Quem entrasse em campo, você tinha Mário Sérgio, Paulo César, Rivelino, Manfrini, Gil, Búfalo Gil na frente. Ainda tinha Zé Roberto. Então, era muito jogador. Agora, os clubes naquela época não tinham a estrutura que tem hoje. Hoje, qualquer grande clube no Brasil tem um centro de treinamento, toda uma estrutura de recuperação, de fisioterapia e tudo mais. Como era a improvisação na tua época de jogador? Então, vou te contar uma história de vestiário. Não pode, ninguém pode saber. Vestiário aberto. Vestiário aberto. Assim, o Fluminense, com aquela máquina, aquele timaço, um dia a gente chegou para treinar de manhã no Fluminense, a gente começou o treino recreativo, que jogava no dia seguinte, começou o treino recreativo, daqui a pouquinho um carro entra
dentro do campo, estaciona. Nas Laranjeiras. Na Laranjeira. A gente olhou, ué, o carro aqui dentro. Falei, o que vai acontecer? O cara saiu todo embecado, fechou o carro, foi embora. A gente, ué, e o treino? Aí quando a gente olhou, entrou mais um, tomaram meio campo cheio de carro estacionado. A gente, ué, todo mundo olhando para cada um, cadê o treino? Acabou o treino, porque tem uma festa lá em cima e não tem estacionamento na rua. Parou o treino, a máquina. A gente fomos para o vestiário, tomamos um banho e fomos para a concentração, para as paineiras. E não treinamos. Então você vê a estrutura. Hoje, nunca isso vai acontecer. De maneira nenhuma. O Flamengo, muitas vezes, também tinha problema de bola. O Zico batia falta. Como eu ficava esperando o Zico para levar embora para casa, eu ficava ajudando o Zico. Então ele não tinha 20 bolas para bater falta. Era 5, 4. Aí batia. Quem é que ia buscar as bolas? Eu ficava, peraí que eu vou pegar as bolas. Dava para ele. Ajudava ele, porque, ele batia as faltas e dentro do gol para pegar, porque às vezes não tinha goleiro. Ele botava as camisas. Quando tinha goleiro, o goleiro devolvia ali. Mas as que iam longe, o goleiro não ia buscar. Eu levantava, ia lá, pegava e jogava a bola para ele. Então, a estrutura hoje tem 20, 30 bolas. Então, ele vai bater as faltas, vai bater 30 bolas, vai embora. Então, isso aí, uniforme. Hoje se troca uniforme no intervalo. No meu tempo não trocava. E a qualidade do material. Qualidade. Hoje, chuteira, a meia. Bola, a chuteira. É tudo diferente. Zé Mário, olha o recado aqui. Alô, galera que adora um bom drink. QN Gin chegou e já virou o queridinho de todos os momentos. Com a QN na mão, é golão, golão, golão. É ou não é, Walter Riba Júnior? Aí a galera que curte uma festa entra bananinha mineira, docinha na boca e forte do jeito que ninguém esquece. Bananinha mineira, a dose certa de diversão. Charlie Menezes, na Super G, está lembrando, Cheque Mate é a combinação perfeita de mate, rum, guaraná e limão. Mais leveza, mais sabor, mais refrescância e muito mais liberdade. Cheque Mate, prepare-se para sentir o gostinho da liberdade. Luciano Araújo está lembrando, Saif a bola da limpeza, subindo para o norte fluminense, driblando as manchas e avançando para a Serra Azul, marcando um golão, 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 deixando nossa cidade cada vez mais maravilhosa. Saif, mais economia para a sua vida. O Zé Mário está ganhando aí o kit da Super Giro para você. Cara. Rapaz, muito legal. Não é fácil, não. Ele tá. O Charlie Menezes, o Walter Riba Júnior, vai levar lá para Icaraí da Silveira. Icaraí da Silveira. Agora, na rodada final com o Zé Mário, eu vou perguntar um orgulho. O orgulho de ter sido um jogador de futebol e ser reconhecido como eu sou hoje. Um arrependimento? Arrependimento? Rapaz, eu não tenho arrependimento na minha vida, não. Eu acho assim, tudo está escrito na nossa vida, já antecipado. Eu procurei fazer tudo aquilo que apareceu na minha vida, eu procurei. Uma coisa que eu gosto é muito ajudar as pessoas, eu sempre ajudei. Se eu fiz mal a alguém na minha vida, foi involuntário, porque eu sempre procuro ajudar a todos que me rodeiam. Eu não tenho na minha cabeça arrependimento. Um sonho que você realizou? Meu casamento, com 52 anos de casado, minhas filhas, meus netos, é um sonho. Um sonho que você não realizou ainda? Sim, eu pensava em continuar trabalhando. Eu tenho certeza que eu tenho condições de trabalhar. Saúde é o mais importante, né? Saúde. O momento mais feliz no futebol? Toda vez que a gente levantava a taça de campeão, não tem eu levantei muitas vezes. Então, assim, eu passei na minha vida em 35 clubes, entre jogador e treinador. E pelo menos 90% eu levantei taça. Qual foi o gol mais marcante na tua carreira? O gol de bicicleta de 74, que eu estava com 39 graus de febre. Jogando pelo Flamengo.
Se eu não faço aquele gol, a gente não ia para as finais do campeonato, porque se empatasse com bom sucesso de 1-1, a gente não tinha passado. Eu fiz o gol de bicicleta, a gente foi para as finais e a gente foi campeão. Se não faço aquele gol. E eu fiz tudo para sair do jogo, era o Jobel o treinador, eu falei, eu tô com 39, ele falou, volta, vai jogar. E joguei até lá e fiz o gol de bicicleta. Olha só, a maior tristeza no futebol. Quando o Brasil perde, a seleção perde, eu fico principalmente se for para a Argentina, eu fico... Não gosto de argentino. Eu gosto muito do Maradona, que dá chance da gente falar mal dele. Para encerrar, eu queria que você definisse o Zé Mário em uma frase. Rapaz, uma frase do Zé Mário? Eu sim. Uma pessoa que todos podem contar com a minha ajuda. Zé, obrigado pela tua carreira, pela tua brilhante trajetória no futebol como jogador, como treinador e principalmente como profissional e ser humano. Não vale se emocionar, Zé. Mil agradecimentos pela tua presença. Por que essa emoção toda, Zé? Obrigado, irmão. Obrigado. Eu gosto de você. Obrigado. É de hoje. Obrigado. Saúde, e quero ver você prestando essa ajuda, essa colaboração e principalmente o que isso agrega ao futebol do Brasil, especialmente nós aqui. Você como dirigente de classe, todo jogador, todo treinador deve sentir orgulho de ter um representante como você é, como ser humano e como profissional, com certeza. Pelo menos eu espero fazer sempre o bem. Obrigado, Zé. Segunda-feira tem Segundona, a resenha do Garotinho. Ótimo final de semana e até lá. Cheguei!